Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro Química, a Ciência Central. Então, capítulo 2: Átomos, moléculas e íons. Mais tarde, Platão e Aristóteles formularam a hipótese de que não poderia haver partículas indivisíveis. A visão atômica da matéria enfraqueceu-se por vários séculos, durante os quais a filosofia aristotélica dominou a cultura ocidental. A noção sobre átomos ressurgiu na Europa durante o século XVII, quando os cientistas tentaram explicar as propriedades dos gases. O ar é composto de algo invisível e em constante movimento. Podemos sentir o movimento do vento contra nós, por exemplo. É natural imaginar que partículas indivisíveis muito pequenas originam esses efeitos familiares. Isaac Newton, o mais famoso cientista de seu tempo, defendeu a ideia da existência de átomos. Mas pensar em átomos nesse sentido é diferente de pensar em átomos como os componentes químicos fundamentais da natureza. Quando os químicos aprenderam a medir a quantidade de matéria que reagia com outra para formar uma nova substância, a base para a teoria atômica estava proposta. Essa teoria surgiu durante o período de 1803 a 1807, no trabalho de um professor inglês, John Dalton. Argumentando a partir de um grande número de observações, Dalton estabeleceu os seguintes postulados. 1. Cada elemento é composto de partes extremamente pequenas chamadas de átomos. 2. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Os átomos de diferentes elementos são diferentes e têm diferentes propriedades e também diferentes massas. 3. Os átomos de um elemento não se convertem em diferentes tipos de átomos por meio de reações químicas. Os átomos não são criados nem destruídos nas reações químicas. 4. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um determinado composto tem sempre o mesmo número relativo dos mesmos tipos de átomos. De acordo com a teoria atômica de Dalton, átomos são os componentes básicos da matéria. Eles são as menores partes de um elemento que mantêm a identidade química desse elemento. Como observado nos postulados da teoria de Dalton, um elemento é composto de apenas uma espécie de átomo, enquanto um composto contém átomos de dois ou mais elementos. A teoria de Dalton explica várias leis simples de combinações químicas que eram conhecidas naquela época. Uma delas era a lei da composição constante. Seção 1.2. Em determinado composto, o número relativo de átomos e seus tipos são constantes. Essa lei é a base do postulado 4 de Dalton. Outra lei química fundamental era a lei de conservação de massa, também conhecida como lei de conservação de massa. A massa total dos materiais presentes depois da reação química é igual à massa total antes da reação. Essa lei é baseada no postulado 3. Dalton propôs que os átomos se rearranjam para produzir novas combinações químicas. Uma boa teoria não deve explicar apenas os fatos conhecidos, mas também prever os novos. Dalton usou sua teoria para deduzir a lei das proporções múltiplas. Se dois elementos A e B se combinam para formar mais de um composto, as massas de B que podem se combinar com a massa de A estão na proporção de números inteiros, pequenos. Podemos ilustrar essa lei considerando as substâncias água e água oxigenada, as quais se compõem de hidrogênio e oxigênio. Na formação de água, 8 gramas de oxigênio combinam-se com 1 grama de hidrogênio. Na água oxigenada, existem 16 gramas de oxigênio para 1 grama de hidrogênio. Em outras palavras, a proporção da massa de oxigênio por grama de hidrogênio nos dois compostos é 2 para 1. Usando a teoria atômica, podemos concluir que a água oxigenada contém 2 vezes mais átomos de oxigênio por átomo de hidrogênio do que a água. 2.2. A descoberta da estrutura atômica. Dalton chegou à sua conclusão sobre átomos com base nas observações químicas no universo macroscópico do laboratório. Nem ele, nem quem o seguiu durante séculos depois da publicação de seu trabalho
teve evidências diretas das existências dos átomos. Hoje, entretanto, podemos usar novos instrumentos poderosos para medir as propriedades de átomos individuais e até fornecer imagem deles. A figura 2.2, uma imagem da superfície de um semicondutor. Arseneto de galho, obtida pela técnica chamada microscopia eletrônica de túnel. A cor foi adicionada à imagem por computador, para distinguir os átomos de galho, esferas azuis, do arsênio, esferas vermelhas. Tá aqui. À medida que os cientistas começaram a desenvolver métodos para uma investigação mais detalhada da natureza da matéria, o átomo que se supunha indivisível começou a mostrar sinais de ser uma estrutura mais complexa. Sabemos hoje que o átomo é composto de partículas subatômicas, ainda menores. Antes de resumirmos o modelo da estrutura atômica atual, consideraremos rapidamente um pouco as descobertas marcantes que levaram a esse modelo. Veremos que o átomo é composto em parte por partículas carregadas eletricamente, algumas com carga positiva e outras com carga negativa. Ao examinar o desenvolvimento do nosso modelo atômico atual, lembre-se de uma afirmação simples sobre o comportamento de partículas carregadas em relação a outras. Partículas com a mesma carga repelem-se, enquanto partículas com cargas diferentes atraem-se. Raios catódicos e elétrons. Em meados do século XVII, os cientistas começaram a estudar a descarga elétrica através de tubos parcialmente evacuados, tubos bombeados até quase esgotar-se o ar, como os montados na figura 2.3. Uma alta voltagem produzia radiação dentro do tubo. Essa radiação tornou-se conhecida como raios catódicos, porque originava-se no eletrodo negativo ou cátodo. Apesar de os raios em si não poderem ser vistos, seus movimentos podiam ser detectados, porque os raios faziam com que certos materiais, inclusive o vidro, apresentassem fluorescência ou emitissem luz. Tubos de imagem de televisão são tubos de raios catódicos. Uma imagem de televisão é o resultado da fluorescência da tela do aparelho. Os cientistas defendiam opiniões divergentes sobre a natureza dos raios catódicos. Não era muito claro inicialmente se os raios eram uma nova forma de radiação ou, mais propriamente, consistia de um jato de partículas. Experimentos mostraram que os raios catódicos eram desviados por campos elétricos ou magnéticos, sugerindo que continham certa carga elétrica. O cientista J. J. Thomson observou muitas propriedades dos raios, inclusive o fato de que sua natureza é a mesma independentemente da identidade do material do cátodo, e que uma lâmina metálica exposta a raios catódicos adquire carga eletronegativa. Em um artigo publicado em 1897, ele apresentou suas observações e concluiu que os raios catódicos são jatos de partículas com massa, carregadas negativamente. O artigo de Thomson é conhecido como a descoberta daquilo que chamamos o elétron. Thomson construiu um tubo de raios catódicos com uma tela fluorescente, como aquele mostrado na figura 2.4, de modo que ele pôde medir de maneira quantitativa os efeitos de campos elétricos e magnéticos no jato fino de elétrons, que passava através de um orifício em um elétron carregado positivamente. Essas medidas possibilitaram calcular um valor de 1,76 vezes 10^8 coulomb por grama para a proporção de carga elétrica do elétron em relação à sua massa. Aí, alta voltagem, o frasco de vidro e o raio catódico. Em tubo de raio catódico, os elétrons movem-se do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Negativo é o cátodo e o positivo anodo. Uma foto do tubo de raio catódico contendo uma tela fluorescente para mostrar o caminho dos raios catódicos. A rota dos raios catódicos é desviada pela presença de um magneto. Aqui está desviando o raio. Então, aqui é a alta voltagem, aí que é o magnético, está desviando o raio. E aqui a tela fluorescente. Tubos de raios catódicos com campos magnéticos e elétricos perpendiculares. Os raios catódicos originaram-se na placa negativa à esquerda e são acelerados em direção à placa positiva, que tem um orifício no centro. Um feixe de elétrons passa através do orifício e é desviado pelos campos magnéticos e elétricos.
A razão carga-massa dos elétrons pode ser determinada pela medida dos efeitos dos campos magnéticos e elétricos na direção do feixe. Uma vez que a proporção carga-massa do elétron era conhecida, medir sua carga ou sua massa revelaria o valor de outras quantidades. Em 1909, Robert Millikan, da Universidade de Chicago, conseguiu medir com êxito a carga de um elétron, realizando o que é conhecido como experimento da gota de óleo de Millikan. Ele pôde então calcular a massa do elétron usando seu valor experimental para a carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a proporção carga-massa 1,76 vezes 10 a sexta coulomb por grama. E assim, olha, ele conseguiu medir a carga do elétron, né? Então, ele eletrizou de maneira que anulasse a força da gravidade e calculasse dessa forma a massa. Fonte de raio-x ionizante, borrifador de óleo, atomatizador, microscópio visualizador e placa carregada eletricamente. Então, uma representação do instrumento de Millikan usado para medir a carga do elétron, pequenas gotas de óleo, as quais capturam elétrons extras, são deixadas cair entre duas placas carregadas eletricamente. Millikan monitorou as gotas, medindo como a voltagem nas placas afetava a velocidade de queda. A partir desses dados, ele calculou as cargas das gotas. Seu experimento mostrou que as cargas eram sempre múltiplos inteiros, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o que ele deduziu ser a carga de um único elétron. Usando os valores um pouco mais exatos, o valor aceito atualmente para a massa do elétron é 9,10939 vezes 10 a menos alguma coisa aqui. Então, essa massa é aproximadamente 2.000 vezes menor que a do hidrogênio, o átomo mais leve. Radioatividade. Em 1896, o cientista francês Henri Becquerel estava estudando o mineral urânio, conhecido como brenda resinosa, quando descobriu que ele espontaneamente emitia radiação de alta energia. Essa emissão espontânea de radiação é chamada de radioatividade. Com a sugestão de Becquerel, Marie Curie e seu marido Pierre começaram experimentos para isolar os componentes radioativos do mineral. Estudos posteriores sobre a natureza da radioatividade, principalmente do cientista britânico Ernest Rutherford, revelaram 3 tipos de radiação: radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Cada tipo difere um do outro quanto à sua reação em um campo elétrico, como mostrado na figura 2.8. O caminho das radiações alfa-beta é desviado pelo campo elétrico, apesar de estar em sentidos opostos, enquanto a radiação gama não é afetada. Rutherford mostrou que os raios alfa e beta consistem de partículas de movimento rápido, nomeadas partículas alfa e beta. Na realidade, partículas beta são elétrons em alta velocidade e podem ser considerados o análogo radioativo dos raios catódicos. Portanto, são atraídas para a placa positiva. As partículas alfa são muito mais compactas do que as partículas beta e têm cargas positivas, portanto, são atraídas para a placa negativa. Em unidade de carga de elétron, partículas beta têm carga -1 e partícula alfa mais 2. Rutherford mostrou posteriormente que a partícula alfa combina-se com elétrons para formar átomos de hélio. Além disso, ele concluiu que a radiação gama é de alta energia, similar aos raios-x. Ela não consiste de partícula e não possui carga. Abordaremos radioatividade em maiores detalhes no capítulo 21. O átomo com núcleo. Com o crescimento das evidências de que o átomo era composto de partículas ainda menores, deu-se mais atenção como as partículas se uniram. No início do século XX, Thomson argumentou que, já que os elétrons compreendiam apenas uma pequena fração de massa de um átomo, eles provavelmente seriam responsáveis por uma fração igualmente pequena do tamanho do átomo. Ele propôs que o átomo consistia em uma esfera positiva uniforme de matéria, na qual os elétrons estavam incrustados, como mostrado na figura 2.9. Esse modelo é chamado de modelo pudim de ameixa, nome dado em homenagem a uma tradicional sobremesa inglesa.
teve uma vida muito curta. Em 1910, Rutherford e seus colaboradores realizaram um experimento que contestava o modelo de Thomson. Rutherford estava estudando os ângulos em que as partículas alfa eram dispersadas à medida que elas passavam por uma folha de ouro de poucas milhares de camadas atômicas de espessura. Ele e seus colaboradores descobriram que quase todas as partículas alfa passavam direto através da folha sem dispersão. Descobriu-se que uma pequena porcentagem dispersava-se na ordem de 1 grau, o que era coerente com o modelo atômico de Thomson. Apenas preciosíssimo. Rutherford sugeriu que Ernest Masser, um estudante de graduação que trabalhava em seu laboratório, procurasse com afinco por evidências de dispersão com ângulos grandes. Para a completa surpresa de todos, observou-se uma pequena quantidade de partículas que se dispersavam em ângulos grandes. Algumas partículas foram refletidas até para trás, na direção de onde provinham. A explicação para esses resultados não foi imediatamente óbvia, mas eles eram claramente incoerentes com o modelo de pudim de ameixa. Aqui é o modelo de pudim de ameixa de Thomson. Ele imaginou que os pequenos elétrons estavam embutidos no átomo, como passas em um pudim, ou como sementes em uma melancia. Ernest Rutherford provou que o modelo estava errado. Aqui o experimento de Rutherford sobre o espalhamento da partícula alfa. Fonte de partícula alfa. E aqui o desvios, né? E aqui a película fina de ouro. A maioria atravessava direto, não era desviada. Algumas eram desviadas. E aqui uma tela circular fluorescente. Por volta de 1911, Rutherford conseguiu explicar essas observações, postulando que a maioria da massa do átomo e toda a sua carga positiva residiam em uma região muito pequena, extremamente densa, que ele chamou de núcleo. A maior parte do volume total do átomo é espaço vazio, no qual os elétrons movem-se ao redor do núcleo. No experimento de dispersão alfa, a maioria das partículas alfa passa diretamente através da folha, porque elas não encontram o minúsculo núcleo e simplesmente passam pelo espaço vazio do átomo. Ocasionalmente, uma partícula alfa entra na vizinhança de um núcleo do outro. A repulsão entre os núcleos altamente carregados do outro e as partículas alfa é fortemente suficientemente. Voltando aqui, estudos experimentais subsequentes levaram à descoberta de ambas as partículas no núcleo. As partículas positivas, prótons, e as partículas neutras, nêutrons. Os prótons foram descobertos em 1919 por Rutherford. Os nêutrons descobertos em 1923 pelo cientista britânico James. Aprofundaremos o estudo na seção 2.3. 2.3. A visão moderna da estrutura atômica. Desde o tempo de Rutherford, os físicos têm aprendido muito sobre a composição detalhada do núcleo atômico. No curso dessas descobertas, a lista de partículas que compõem o núcleo tem crescido muito e continua a crescer. Como químicos, podemos adotar uma visão muito simples do átomo porque apenas 3 partículas subatômicas influenciam o comportamento químico, que são próton, nêutron e elétron. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a do próton é 1,602 vezes 10 a menos 10 coulomb. A quantidade 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb é chamada de carga eletrônica. Por conveniência, as cargas atômicas e subatômicas são normalmente expressas em múltiplos desta carga em vez de em coulomb. Assim, a carga do elétron é menos 1 e a do próton mais 1, e o nêutron não tem carga. E, por consequência, são eletricamente neutros, daí seu nome. Os átomos têm um número igual de elétrons e prótons, logo eles têm uma carga elétrica líquida neutra. Prótons e nêutrons são encontrados no núcleo do átomo, que, como proposto por Rutherford, é extremamente pequeno. A maior parte do volume atômico é o espaço no qual o elétron é encontrado. Eles são atraídos pelos prótons no núcleo pela força que existe entre as partículas de cargas elétricas opostas. Nos capítulos seguintes, veremos que o poder da força de atração entre elétron e núcleo pode ser usado para explicar muitas das diferenças entre os vários elementos. Os átomos têm massas extremamente pequenas.
A massa do átomo mais pesado conhecido, por exemplo, é da ordem de 4 vezes 10 a menos 22 gramas. Uma vez que seria incômodo expressar massas tão pequenas em gramas, usamos a unidade de massa atômica U, que é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. As massas de prótons e nêutrons são aproximadamente iguais e ambas são muito maiores do que a do elétron. Um próton tem uma massa de 1,007 U, um nêutron de 1,0087 U e um elétron de 5,48 10 a menos U. Seriam necessários 1.836 elétrons para igualar a massa de um próton. Logo, o núcleo contém a maior parte de massa de um átomo. A tabela 2.1 mostra as cargas e massas das partículas subatômicas. Falaremos mais sobre as massas atômicas na seção 2.4. Os átomos são extremamente pequenos. A maioria deles tem diâmetro entre 1 vezes 10 a menos 10 e 5 vezes 10 a menos 10 metros, ou 100 a 50 pm. Uma unidade de comprimento conveniente, embora não reconhecida pelo SI, usada para expressar dimensões atômicas é o angstrom. Um angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. Os átomos têm diâmetros na ordem de 1,5 angstrom. O diâmetro do átomo de cloro, por exemplo, é 200 pm ou 2,0 angstrom. Tanto picômetros quanto angstrom são comumente usados para expressar a dimensão de átomos e moléculas. O quadro 2.1 ilustra ainda mais como átomos muito pequenos são comparados com objetos mais familiares. Como fazer? 2.1. O diâmetro de uma moeda de 1 centavo norte-americana é 19 mm. O diâmetro de um átomo de prata é apenas 2,88 angstrom. Quantos átomos de prata podem ser arranjados lado a lado em uma linha reta ao longo do diâmetro de uma moeda de 1 centavo? Solução. Queremos saber o número de átomos de prata. Usamos a relação 1 átomo é igual a 2,88 angstrom como um fator de conversão relacionado ao número de átomos e à distância. Logo, poderemos começar com o diâmetro da moeda de 1 centavo, primeiro convertendo essa distância em angstrom e depois usando o diâmetro do átomo de prata para converter a distância em número de átomos de prata. Então, átomos de prata, 19. Aqui é o diâmetro de uma moeda americana é 19 milímetros. Então, 10 a menos 3 sobre a cada milímetro e um angstrom a cada 10 a menos 10. Né? Então, um átomo, 2,88 angstrom. Então, a moeda de prata que tem 19 milímetros vai ter, esse cancela com essa unidade, 10 a menos 3 metros com 10 a menos 3 metros, angstrom com angstrom. E milímetro, 10 a menos 3. Aí vai sobrar quantidade angstrom. Então, átomos de prata vai ser 19 milímetros dessa medida, então vai ser 6,6 vezes 10 a nona átomos de prata. Isto é, 66 milhões de átomos, 10 a 7 vezes. De átomos de prata podem ser acomodados lado a lado no diâmetro de uma moeda de 1 centavo. Então, os diâmetros de núcleos atômicos são da ordem de 10 a menos 1 angstrom. Somente em uma pequena fração do diâmetro de um átomo como um todo, você pode estimar os tamanhos relativos do átomo e de seu núcleo, imaginando que se o átomo fosse tão grande como em um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma bolinha de gude. Uma vez que o minúsculo núcleo carrega a maioria da massa de um átomo em um volume tão pequeno, ele tem uma incrível densidade, 10 a 13, 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Uma caixa de fósforo cheia de material com uma densidade dessa. Próton, carga positiva, massa 1,0073. Nêutron, nenhuma carga, 1,0087 massa. Elétron, carga negativa e massa 5,486 10 a menos 4. Então, o que pesa é próton e nêutron. O elétron, ele praticamente não tem massa. Pesaria mais de 2,5 bilhões de toneladas. Astrofísicos têm sugerido que o interior de uma estrela cadente pode ter uma densidade próxima disso. Uma ilustração do átomo que incorpora essas características que acabamos de discutir é mostrada na figura 2.12.
Os elétrons, que ocupam a maior parte do volume do átomo, têm o papel mais relevante nas reações químicas. A importância de representar a região contendo os elétrons como uma nuvem vaga se tornará evidente nos capítulos seguintes, quando consideraremos as energias e os arranjos espaciais dos elétrons. Isótopos, números atômicos e número de massa. O que torna um átomo de um elemento diferente de um átomo de outro elemento? Todos os átomos de um elemento têm o mesmo número de prótons no núcleo. O número específico de prótons é diferente para variados elementos. Além disso, pelo fato de um átomo não ter carga elétrica líquida, seu número de elétrons deve ser igual ao número de prótons. Todos os átomos do elemento carbono, por exemplo, têm 6 prótons e 6 elétrons. A maioria dos átomos de carbono também tem 6 nêutrons, apesar de alguns terem mais e outros menos. Os átomos de um dado elemento, cujo número de nêutrons difere e, consequentemente, de massa também, são chamados de isótopos, mesma quantidade de prótons. O símbolo C12, ou simplesmente C12, lê-se carbono 12, representa o átomo de carbono com 6 prótons e 6 nêutrons. O número de prótons, chamado de número atômico, é mostrado pelo índice inferior, e o número atômico de cada elemento é apresentado como o nome de um símbolo de cada elemento no encarte que acompanha esse livro. Já que todos os átomos de um dado elemento apresentam o mesmo número atômico, o índice inferior é redundante, portanto, em geral omitido. O índice superior é chamado número de massa. Ele é o número total de prótons mais nêutrons de um átomo. Alguns átomos de carbono, por exemplo, têm 6 prótons e 8 nêutrons, sendo representado por carbono 14. Vários isótopos do carbono são relacionados na tabela 2.2. Aí tem carbonos, né? Vários isótopos do carbono. 6 prótons. Aqui, carbono 12, 6 prótons, 6 nêutrons. Carbono 11, 6 prótons, 5 nêutrons. Carbono 13, 6 prótons, 7 nêutrons. E carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons. Aqui, como fazer 2.2. Quantos prótons, nêutrons e elétrons existem no átomo? Esse átomo aqui. O índice superior, 197, e o número de massa, a soma do número de prótons mais nêutrons. De acordo com a lista dos elementos dada no encarte, o outro tem número atômico 79. Consequentemente, um átomo de ouro tem 79 prótons, 79 elétrons. Então, vai ser 197 menos 79 prótons vai dar a quantidade de nêutrons. Então, vai ser 118 nêutrons. Mamãe, tô vendo aqui pra você. Vamos aqui para o próximo. O magnésio tem 3 isótopos com massas 24, 25 e 26. Escreva o símbolo químico completo para cada um deles. Quantos nêutrons existem no nuclídeo de cada um dos isótopos? Solução. O magnésio tem número atômico 12, logo todos os átomos de magnésio contêm 12 prótons, 12 elétrons. Os 3 isótopos são, portanto, representados por magnésio 12, 12, 12, mais com número, tem número atômico 12, mais número de massas diferentes. O número de nêutrons em cada isótopo é o número de massa menos o número de prótons. E o número de nêutrons em cada um é 24 menos 12, 12. 25 menos 12, 13. E 26 menos 12, 14. Então, vai ser 12, 13 e 14, respectivamente. Pesos atômicos ou massas atômicas. Os átomos são pequenos pedaços de matéria, portanto, têm massa, como mostrado na seção 2.1. Um postulado importante da teoria atômica de Dalton é que a massa se conserva durante as reações químicas. Muito do que sabemos sobre reações químicas e comportamento das substâncias tem sido derivado de medidas acuradas das massas de átomos e moléculas, e coleções macroscópicas de átomos e moléculas que sofreram modificações. As chances de você ter usado medidas de massa em algum momento do seu curso de laboratório para monitorar mudanças que ocorrem em reações químicas são grandes. Nesta sessão, abordaremos a escala de massa usada para átomos e apresentaremos o conceito de pesos atômicos.
Na seção 3.3, ampliaremos esses conceitos para mostrar como as massas atômicas são usadas para determinar as massas dos compostos e seus pesos moleculares. A escala de massa atômica. Embora os cientistas do século XIX não soubessem nada sobre partículas subatômicas, estavam cientes de que os átomos de diferentes elementos tinham diferentes massas. Eles descobriram, por exemplo, que cada 100 gramas de água contém 11,1 gramas de hidrogênio e 88,9 gramas de oxigênio. Logo, a água contém 88,9 dividido por 11,1, que é igual a 8 vezes mais oxigênio por massa que hidrogênio. Ao entender que a água contém 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, eles concluíram que um átomo de oxigênio deve ter 2 vezes 8 ou 16 vezes mais massa que um átomo de hidrogênio. Ao hidrogênio, o átomo mais leve, foi arbitrariamente atribuído uma massa relativa a 1, e as massas atômicas de outros elementos foram inicialmente determinadas em relação a esse valor. Assim, ao oxigênio foi atribuída a massa atômica 16. Hoje podemos determinar as massas individuais dos átomos com alto grau de precisão. Por exemplo, sabemos que o átomo H1 tem massa 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas e o átomo oxigênio 16 tem massa 2,6 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, o U é 1,66 vezes 10 a menos 24 e 1 grama é 6,022 vezes 10 a 23 U. A U é a unidade, né, U, é atualmente definida fixando uma massa de exatamente 12 U para um átomo de carbono 12. Nesta unidade, a massa do nuclídeo H é 1,0078 U e a do nuclídeo do oxigênio 16 é 15,9949 U. Massas atômicas médias. A maioria dos elementos são encontrados na natureza como mistura de isótopos. Podemos determinar a massa atômica média de um elemento usando a massa de seus vários isótopos e suas abundâncias relativas. O carbono encontrado na natureza, por exemplo, é composto de 98,93% de carbono e 1,07% de carbono 13. As massas desses nuclídeos são 12 U exatamente e 13 U, respectivamente. Calculamos a massa atômica média do carbono a partir da abundância fracionada de cada isótopo e a massa daquele isótopo. Então, 0,98 vezes 12U mais 0,0107 vezes 13,00 é igual a 12,01 U. A massa atômica média de cada elemento expressa em U é também conhecida como seu peso atômico, embora o termo massa atômica média seja mais apropriado e o termo mais simples massa atômica o mais frequentemente usado. O termo peso atômico é mais comum. Os pesos atômicos dos elementos estão listados tanto na tabela periódica quanto na tabela dos elementos, as quais são encontradas na contracapa inicial deste texto. Aqui é o exercício 2.4. O cloro encontra-se na natureza, é constituído de 75,78% de cloro, 35, né? Que tem massa atômica 34,9 e 24,22%, que tem massa atômica 36,9. Calcule a massa atômica média. Então, a massa atômica média é encontrada multiplicando-se a abundância de cada isótopo por sua massa atômica, uma vez que 75,78% e 24,22%. Então, multiplico essa porcentagem vezes a massa e essa porcentagem vezes a massa, e vai dar a massa atômica média. Esta resposta faz sentido. A massa atômica média do cloro está entre as massas dos dois isótopos e é mais próxima do valor do cloro, que é o isótopo mais abundante, 35. A tabela periódica. A teoria atômica de Dalton preparou o terreno para um vigoroso crescimento na experimentação química durante o início do século XIX. Como o corpo das observações químicas cresceu, a lista dos elementos expandiu, foram feitas tentativas para encontrar padrões regulares no comportamento químico. Esses esforços culminaram no desenvolvimento da tabela periódica em 1869. Teremos muito mais a dizer sobre a tabela periódica nos capítulos seguintes. Muitos elementos mostram similaridades muito fortes entre si.
Por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio são todos metais macios e muito reativos. O elemento hélio, neônio e argônio são gases não reativos. Se os elementos são organizados em ordem crescente de números atômicos, observa-se que suas propriedades químicas e físicas mostram um padrão repetitivo ou periódico. Por exemplo, cada um dos metais macio e reativo, lítio, sódio e potássio, vem imediatamente depois daqueles gases não reativos, hélio, neônio e argônio. A organização dos elementos em ordem crescente de número atômico, como elementos tendo propriedades similares, colocados na coluna vertical, é conhecida como tabela periódica. A tabela periódica é apresentada na figura 2.16 e é também fornecida no encarte que acompanha o livro. Aqui é a tabela periódica, né? Tem os metais, os semimetais, os ametais e os gases nobres. Então, aí a tabela periódica, dividida em famílias, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. A família de transição, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. E a transição interna termina em S, P, D e F, né? Então, aqui nós metais, metalóides e não metais. Aqui, esse número aqui em cima fica o número atômico, esse outro o símbolo químico e aqui o peso atômico. Você pode notar variações muito pequenas na tabela periódica de um elemento para outro, ou entre as salas de aula e do livro. Essas diferenças são apenas uma questão de estilo ou com relação à informação em particular incluída na tabela. Os elementos da coluna da tabela periódica são conhecidos como grupo ou família. A maneira como os grupos são chamados é de certa forma arbitrária. As três diferentes esquemas de nomes são comumente utilizados, dois dos quais são mostrados na figura 2.16. O grupo de nome superior, que tem designações A e B, é amplamente utilizado na América do Norte. Números romanos, em vez de arábicos, são em geral adotados nesse sistema. Grupo 7A, por exemplo, é normalmente 7A. Os europeus usam uma convenção similar, que enumera as colunas de 1A até 8A, e então de 1B a 8B. Assim, o grupo encabeçado pelo Flu recebe o nome de 7B, ou em vez de 7A. No esforço de eliminar essa confusão, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, propôs uma convenção na qual os grupos são numerados de 1 a 18, sem as designações de A e B. Aí, grupo A, 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 6A, calcogênios, 7A, halogênios, 8A, gases nobres. Aí, como fazer? 2.5. Quais dos dois elementos dos seguintes você acha que mostra as maiores similaridades em suas propriedades físicas e químicas? Então, os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica são os que provavelmente exibirão propriedades químicas e físicas semelhantes. Portanto, espera-se o cálcio e o magnésio, pois eles estão no mesmo grupo da tabela periódica, metais alcalinos terrosos. Moléculas e compostos moleculares. O átomo é a menor amostra representativa de um elemento, mas somente os gases nobres são normalmente encontrados na natureza como átomos isolados. A maior parte da matéria é composta de moléculas ou íons, as quais são formadas por átomos. Examinaremos as moléculas a seguir. A molécula é a reunião de dois ou mais átomos ligados firmemente entre si. O pacote de átomos resultantes comporta-se em vários aspectos como um objeto único e inconfundível. Moléculas e fórmulas químicas. Muitos elementos são encontrados na natureza de forma molecular, isto é, dois ou mais átomos do mesmo tipo estão ligados entre si. Aqui é uma molécula, né? Oxigênio, ozônio, O3, hidrogênio. Daqui em diante a gente não vai ler integralmente, tá? Por causa o vídeo está ficando muito longo.
Aí a figura 2.19, elementos comuns que existem como moléculas diatômicas à temperatura ambiente. O gás nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Aqui é outras moléculas, né? Formada por elementos químicos diferentes, oxigênio e hidrogênio, água, H2O, dióxido de carbono, monóxido de carbono. E aqui nós temos a fórmula molecular, a fórmula mínima. Então, fórmulas moleculares e mínimas. Fórmulas químicas que indicam os números ativos e efetivos de átomos em uma molécula são chamadas de fórmulas moleculares. Fórmulas químicas que dão somente os números relativos de átomos de cada tipo em uma molécula são chamadas de fórmulas mínimas. Os índices inferiores em uma fórmula mínima são sempre os menores números inteiros proporcionais possíveis. A fórmula molecular para o peróxido de hidrogênio é H2O2. Então, tem 2 hidrogênio, 2 oxigênio nessa molécula. Por exemplo, enquanto que a fórmula mínima é HO, a fórmula molecular do etileno é C2H3. Logo, a fórmula mínima é, C2H4. Logo, a fórmula mínima é CH2. Para muitas substâncias, a fórmula molecular e a fórmula mínima são idênticas, como é o caso da água, H2O. As fórmulas moleculares fornecem muito mais informações sobre as moléculas do que as fórmulas mínimas. Como fazer? Escreva as fórmulas mínimas para as seguintes moléculas: glicose, substância conhecida também como açúcar do sangue ou dextrose, cuja fórmula molecular é C6H12O6. B. Óxido nitroso, substância usada como anestésico e comumente chamada como gás hilariante, N2O. Solução. Os índices inferiores de uma fórmula mínima são os menores números inteiros proporcionais. As menores proporções são obtidas dividindo-se cada índice inferior pelo maior fator comum, neste caso 6. A fórmula mínima resultante da glicose, dividindo C6H12O6 tudo por 6, vai dar 6 dividido por 6 vai dar 1, então vai ser carbono. 12 dividido por 6 vai dar 2, H2, e O6 dividido por 6 vai dar 1. Então vai ficar CH2O. Uma vez que os índices inferiores de N2O já são menores números inteiros, a fórmula mínima para o óxido nitroso é igual à fórmula molecular. A visualização das moléculas. A fórmula molecular de uma substância indica sua composição, mas não mostra como os átomos se unem para formar as moléculas. A fórmula estrutural de uma substância mostra quais átomos estão ligados a quais em uma molécula. Por exemplo, as fórmulas para a água, peróxido de hidrogênio e metano podem ser escritas como. Então, esses traços representam as ligações, né? Então, esse átomo hidrogênio ligado com oxigênio e esse oxigênio ligado nesses dois hidrogênios aqui, ligado aqui e aqui. Então, cada traço está representando uma ligação. Aqui é o peróxido de hidrogênio e aqui o metano. Os átomos são representados por seus símbolos químicos e as linhas são usadas para representar as ligações que o mantêm unidos. Então, aí tem a fórmula estrutural, com esses traços. Aqui uma perspectiva, desenho perspectiva. E o modelo de bola e palito. E mais para baixo aqui, alguns modelos de representação e visualização de moléculas. Íons e compostos iônicos. O núcleo de um átomo não se torna carregado por processos químicos ordinários, mas os átomos podem facilmente ganhar ou perder elétrons. Se elétrons são removidos ou adicionados a um átomo neutro, uma partícula carregada chamada íon é formada. Um íon com uma carga positiva é chamada de cátion, e um íon carregado negativamente é chamado de ânion. O átomo de sódio, por exemplo, que tem 11 prótons e 11 elétrons, perde facilmente um elétron. O cátion resultante tem 11 prótons e 10 elétrons, porque tinha 11, perdeu um elétron, ficou 10 elétrons. Logo, apresenta carga líquida mais 1. Mais aqui significa perdeu um elétron. A carga líquida no íon é representada por um índice superior, mais 2, mais 3, significando uma carga líquida resultante da perda de 1, 2 ou 3 elétrons, respectivamente. Os índices superiores, menos 2, menos 1, menos 3, representam as cargas líquidas resultantes do ganho de 1, 2 ou 3 elétrons, respectivamente. A formação do íon Na+, de um átomo de sódio, é encontrada esquematicamente a seguir. Então, nós temos aí o átomo de sódio, tinha 11 elétrons,
Perdeu um elétron, ficou 10 elétrons. Por isso que tem aqui mais. Mais significa perdeu. Perdeu o elétron, tem mais carga positiva do que negativa. Então, está positivo, né? O cloro, com 17 prótons e 17 elétrons, normalmente ganha um elétron em reações químicas, produzindo cloro menos. Menos porque ganhou carga negativa. Tinha 17 elétrons e passa a ter 18 elétrons. Então, aí está Cl menos. Ganhou carga negativa, ganhou um elétron. Como fazer? 2.7. Dê os símbolos químicos incluindo o número de massa para os seguintes íons. O íon com 22 prótons, 26 nêutrons e 19 elétrons. O íon de enxofre, que tem 16 nêutrons e 18 elétrons. A. O número de prótons, 22, é o número atômico do elemento. Logo, esse elemento é titânio. O número de massa desse isótopo é 22 mais 26, que é 48, prótons mais nêutrons. Uma vez que o íon tem mais 3 prótons do que elétrons, então ele apresenta carga líquida mais 3. O símbolo para ele vai ser titânio mais 3, ou 3 mais. Se recorremos a uma tabela periódica, uma tabela de elementos, vemos que o enxofre tem um símbolo atômico 16. Então, cada átomo ou íon de enxofre tem 16 prótons. Sabemos que o íon também tem 16 nêutrons. Assim, o número de massa é 16 mais 16, que é igual a 32. Uma vez que o íon tem 16 prótons e 18 elétrons, sua carga líquida é menos 2, porque ele ganhou 2 elétrons, né? Era para ter 16 elétrons, igual o número de prótons, mas ele tem 18 elétrons, então ele ganhou 2 elétrons. Então, vai ser S2 menos. Então, a gente está vendo os íons. Aí tem a previsão da carga, né? Por exemplo, do grupo 1A. Ele possui um elétron na última camada, então é mais fácil perder esse elétron, por isso que provavelmente vai ter carga mais 1. Grupo 2A tem 2 elétrons na última camada, é mais fácil perder 2 elétrons, por isso está mais 2, mais 2, mais 2. E o grupo 5A é mais fácil ele ganhar 3 elétrons, né? Nesse caso aqui, nitrogênio. E aqui o grupo 6A. Mais fácil ele perder 2 elétrons para ficar estável. E aqui 7A mais fácil perder, não. Negativo significa ganhar 2 elétrons. Grupo 7A mais fácil ele ganhar 1 elétron. E o gás nobre ele está estável. Então, 2.8. Determine a carga esperada para os íons mais estáveis do bário e do oxigênio. Solução. Considerando que esses elementos formam íons com o mesmo número de elétrons que os átomos do gás nobre mais próximo, pela tabela periódica, tem-se o bário, possui o número 56. O gás nobre mais próximo é o xenônio, número atômico 54. O bário pode alcançar um arranjo de 54 elétrons, perdendo 2 elétrons, formando o bário mais 2. O oxigênio tem número atômico 8. O gás nobre mais próximo dele é o neônio, o número atômico 10. O oxigênio pode alcançar um arranjo estável, ganhando 2 elétrons e assim formar o ânion, ganhando 2 elétrons, 2 menos. Aí tem os compostos iônicos, como aqui é o cloreto de sódio, né? Grande parte da atividade química envolve a transferência de elétrons entre substâncias. Íons são formados quando um ou mais elétrons se transferem de um átomo neutro para outro. A figura 2.23 mostra que quando o sódio elementar reage com o cloro elementar, um elétron é transferido de um átomo de sódio neutro para um átomo neutro de cloro. Temos ao final o íon sódio, Na+, que ele perdeu um elétron, e o cloro vai ganhar esse elétron, por isso que ele vai estar cloro menos. Entretanto, então um perde elétron e o outro ganhou elétron. Eles estão unidos pela força iônica, né? Que um está positivo, o outro negativo. Estão atraídos e formam essa ligação iônica. Entretanto, partículas com cargas opostas se atraem. Dessa forma, o íon Na+, Cl- ligam-se para formar o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de Consir. Então, ele estava aqui, Na, 11 elétrons. Aí ele perdeu um elétron, vai ficar 10 elétrons. Então, ele é Na+. E o cloro estava com 17 elétrons. Ganhou esse elétron aqui que o sódio perdeu. O cloro ganhou. E ele tinha 17 e ficou com 18 elétrons. Então, ficou íon, cloro menos. E aí formou uma estrutura cristalina, ligação iônica, né? Cloreto de sódio. Aí, como fazer compostos iônicos, a tabela periódica aqui, né? Aí já vamos resumir, porque nosso
Nosso vídeo está muito longo. Posteriormente, vocês continuam a leitura sobre a nomenclatura dos compostos iônicos, né? Sulfato, sulfeto, ito, oso, uso. Aí vocês vão dar uma lida nessas tabelas sobre os íons, os ânions, né? E as regras de nomenclatura. Só vou dar uma lida aqui, ó. H-, íon hidreto. F-, íon fluoreto. Cloro-, íon cloreto. Bromo-, íon brometo. Iodo, íon-, íon iodeto. Aqui o íon cianeto, íon hidróxido, íon óxido, íon peróxido, íon sulfeto, íon nitreto, íon acetato, íon clorato, íon perclorato, íon nitrato, íon permanganato, íon carbonato, íon cromato, íon dicromato, íon sulfato, íon crônico. Aí como fazer, depois vocês vão acompanham, né? Nomenclatura dos ácidos clorídrico, ácido sulfídrico, ácido perclórico, ácido clórico. Significado aqui desses prefixos: mono, 1, né? Di, 2, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, pentacampeão, hexacampeão, vocês conhecem bem, né? Então, esses significa esses prefixos aqui, tá? Quantidade 1, 2, 3 e assim em diante. Aí, alguns compostos orgânicos simples: metano, etano, propano, derivados que da química orgânica. E aí vocês continuam posteriormente, tá? Por enquanto é só. Deus abençoe a todos. Até a próxima.